Ansiedade, um assunto de interesse a todos e grande parte da população vive esse mal. Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Sou Roberta Sara e esse é mais um Drops Emocionais. Ansiedade, definida pela psicologia, é uma característica biológica do ser humano. Ou seja, ela é ativada diante de uma situação de medo, de perigo, de tensão, de ameaças que são reais ou imaginárias, porque o seu cérebro recebe a informação de perigo e se prepara para enfrentar ou fugir do problema com o objetivo de te defender. O seu cérebro foi programado dessa forma. Por isso, a ansiedade natural tem a função de te proteger. Exemplo. O seu cérebro prevê o perigo de você ser atropelado quando você vai atravessar uma rua movimentada. Então, a ansiedade é importante para que você observe e tenha medo de que algo aconteça para se proteger, ok? A ansiedade também é um estado afetivo. E estados afetivos são formados através das primeiras experiências afetivas com os nossos pais ou com os nossos cuidadores. Toda vez que ocorrer situações semelhantes, o registro da memória será acionado e a ansiedade então despertada. A ansiedade também é um acúmulo de energia psíquica que precisa ser eliminada e quando isso não ocorre, gera sensação de desprazer e angústia, manifestado então como uma ansiedade. A angústia do desamparo, por exemplo, o medo de ser abandonado, sempre vai se manifestar através do medo. Freud, o pai da psicanálise, que deu origem à psicologia, utiliza a palavra medo como sinônimo da ansiedade. Para você ver que a ansiedade e o medo às vezes caminham juntas. Considerada então até certo ponto uma reação natural do ser humano, ela é útil para nos ajudar a nos adaptarmos e reagir perante situações de medo ou uma expectativa. Só que a ansiedade ela se torna patológica quando a pessoa está num estado de alerta o tempo todo e vai produzir um nível de estresse, de medo muito grande. A pessoa fica apreensiva, sempre achando que algo ruim vai acontecer. A palavra ansiedade tem origem no latim e significa angústia, perturbado, pouco à vontade. Também tem como sinônimo apertar, sufocar. É mais ou menos isso que a gente sente mesmo quando tá naquela ansiedade, né? Provérbios 12:25 diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Salmos 94:19 diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Não há um fator específico que acione a ansiedade. Ela pode ser desencadeada por uma situação atual que seja parecida com alguma experiência angustiante que você viveu no passado, por exemplo. Quero aqui falar agora sobre alguns sintomas de ansiedade no nível desequilíbrio, ok? Como eu disse, vim apresentando neste vídeo, tem essa ansiedade que é comum como protetiva, mas tem essa ansiedade que te leva a ações que te prejudicam. E são elas: a preocupação excessiva, o excesso de pensamentos negativos, ou seja, todo o tempo está pensando em morte, em tragédia, tem um medo absurdo e até ilógico. O medo também de fracassar e de perder tudo, pensamentos obsessivos, aquelas tensões e dores musculares constantes, sabe? A falta de ar, pessoas que estão sempre com a mão trêmula, coração disparado e uma vontade desesperada de comer doces, por exemplo, são alguns sintomas dessa ansiedade que estão em desequilíbrio. E os prejuízos que a ansiedade gera em nós: memória falha, excesso de atividade psíquica, ou seja, consome muita energia o seu cérebro, do seu organismo. E aí você tem dificuldade também na aprendizagem e no desenvolvimento intelectual. Outro sintoma que a ansiedade gera é a dificuldade de concentração. A ansiedade também interfere tanto na aquisição como na recuperação de informações. A ansiedade também afeta a imunidade, baixando ela a níveis significativos. Também te faz ser mal educada às vezes, meio grossa, meio ríspida, sabe? Te deixa insensível, mal agradecida e insatisfeita porque tá sempre fazendo, correndo as coisas. Também gera dependência emocional, sabia?
acúmulo de energia psíquica que na verdade precisa ser eliminada, senão isso vai te gerar um desprazer, traduzindo em ansiedade, que é o sentimento de angústia, de sufocamento, de mal-estar. A ansiedade também gera cansaço. Cada vez que você pensa em algo com muita intensidade, o seu cérebro entende que você está fazendo de fato aquilo. Ele não consegue distinguir, separar uma ação de um pensamento com muita intensidade. Então imagina as preocupações que você tem durante o dia todo. Quando você pensa milhares de vezes sobre esse assunto, o seu cérebro pensa milhares de vezes em como poderia resolver aquela situação. Ele vai entender que você está executando aquela ação ou tentando executar, e isso vai tomar muita energia dele. Quando ficamos também focados demais numa situação, toda a nossa energia é aplicada nela. Por isso nos sentimos mais cansadas e até exaustas muitas vezes. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 25 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E Mateus 11, 28 nos traz uma resposta. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus tem realmente o conforto, o consolo e o descanso que nós precisamos. Agora eu quero falar um pouquinho dos prejuízos pessoais que a ansiedade traz para nós. As decisões erradas que tomamos. A pressa é a raiz das piores decisões. Provérbios 19:2 diz: não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Outro mal muito comum na vida das mulheres que andam ansiosas é compras em excesso. O que acontece? As mulheres acumulam dívidas e também compram coisas que não precisam só para satisfazer uma angústia ou um momento que ela nem consegue interpretar o que aquilo é. Então, por isso que é muito importante trabalhar essa ansiedade, porque qualquer briga no casamento, qualquer discussão com alguém, qualquer falta de paz que essa pessoa tiver, ela vai utilizar as compras como um caminho ou como uma fuga, ok? Outra coisa que muitas vezes as pessoas fazem, erros que elas cometem, que são contar os seus projetos para todo mundo por causa da ansiedade. Ela fica com medo, de repente, de alguém fazer alguma coisa à frente dela e ela já fala dos projetos dela, e muitas vezes, por causa da inveja das pessoas projetada nelas, esses planos são até abortados. Ela não consegue, às vezes, lidar com essa expressão desses sentimentos negativos. E outro comportamento também que a ansiedade gera e causa nas pessoas é pular etapas. A pessoa, ela tem tanta pressa de ver os resultados que ela não passa por todo o processo necessário. E o que acontece muitas vezes? Ela volta lá para o final da fila com erros que ela cometem. Então, a ansiedade em geral, gente, agir por ansiedade só nos leva a cometer erros. Por isso que nós precisamos estar tão alertas a esse tipo de sentimento, de comportamento, para ter sabedoria e intervir de uma forma assertiva no momento em que a gente sentir que estiver sendo pressionada pela ansiedade. E agora eu quero te ajudar com algumas dicas importantes para amenizar a ansiedade, porque não adianta a gente só mostrar o problema. Você identifica que você é uma pessoa ansiosa, mas eu não trouxer para você aqui uma solução, uma resposta, né? Então, simples ações que te ajudam a combater a ansiedade. Organizar a sua casa. Organizar a sua mesa, se você trabalha em escritório, por exemplo, ou o ambiente de trabalho que você está, isso ajuda, sabia? Faça planejamentos para o seu próximo dia e organize os seus horários, a sua agenda. Isso também facilita muito a sua vida se você for uma pessoa ansiosa. Senão você vai estar fazendo uma tarefa pensando nas próximas que você tem que fazer. Uma outra dica bacana é: não saia apressada e atrasada. Calcule mais ou menos o tempo que você precisa para chegar até aquele lugar e não saia afobada, desesperada. Senão, filha, você vai pisar no acelerador direto e ir embora. Aí quando você chegar no lugar, você já está pilhada e às vezes você precisa estar calma. Às vezes é um evento, um compromisso que você precisa estar mais centrada, você não vai estar e a ansiedade vai te prejudicar. Outra coisa importante: faça uma coisa de cada vez e devagar. Eu, gente, sou a pessoa mais indicada para falar sobre ansiedade nesse sentido, porque eu sei o quanto eu muitas vezes me deixo prejudicar por causa da ansiedade. Como diz meu marido, eu sou uma executora, eu quero logo fazer o negócio terminar, praticar e dizer assim: ufa, pronto, uma coisa a menos.
Então eu sempre estou me pegando nessa questão da ansiedade. Organize também a sua vida. Separe por áreas e identifique o que precisa ser organizado. Para isso, o meu livro Tempo de Crescimento pode te ajudar. Lá tem exercícios de autoconhecimento que vão ensinar você a como organizar a sua vida e principalmente por separar por áreas. Outra coisa importante também é você separar 30 minutos pela manhã para você se conectar com Deus. Todas as ações que nós temos quando estamos em intimidade com Deus ou conectadas com Deus tem um significado e um resultado muito grande para o nosso cérebro, sabia? A oração, por exemplo. A neurociência diz que colocar a angústia para fora ajuda a eliminar a ansiedade. O que a gente faz através da oração? Se não colocar a angústia, a dor, além de outras coisas, mas muitas vezes quando estamos assim desesperadas, afobadas, angustiadas, parar um tempo ali, falar com Deus e abrir o nosso coração, é isso. Louvar e adorar a Deus. Gente, como as canções me acalmam. Quando às vezes eu tô bem agitada, eu preciso ir pro meu canto, colocar um fone de ouvido e ter um tempo de pelo menos meia hora ali de adoração para acalmar. Sabe o que a neurociência diz em relação a nós ouvirmos canções e cantarmos canções? Que isso produz alegria em nós, despertando neurotransmissores que são importantes para o bem-estar. Também é importante nós termos tempo para a leitura da palavra, porque ali tem conselhos, instruções preciosas. E outra coisa que é importante é nós organizarmos os nossos pensamentos. E sabe como fazemos isso? No silêncio e na reflexão. De vez em quando, gente, sabe o que é bacana? Desligar totalmente o seu celular, ir para a palavra mesmo, ir para canções, ir para livros, porque às vezes a tecnologia ela acaba também aumentando o nível de atividade cerebral e isso afeta várias coisas no nosso organismo que também potencializa a ansiedade. Diminua também o tempo nas redes sociais, principalmente à noite. E também sabe o que acontece? Ver o que o outro está conquistando e fazendo vai gerar uma ansiedade e frustração quando você olha para sua vida, porque você se sente pequeno ou que você não está realizando nada e te gera uma ansiedade do que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer para alcançar mais resultado. Então, tenha equilíbrio. Leia livros nessa área que também vão te ajudar muito. Trabalhe a sua respiração. Sabia que a respiração correta ajuda a oxigenar melhor o seu sistema nervoso, as suas conexões neurais, que interferem inclusive nos seus sentimentos e nas suas ações? Pratique também, gente, alongamento, caminhada, corrida para quem puder, porque a atividade física ajuda muito. Busque um lugar aberto para que você possa fazer isso. Sabe uma coisa bacana também que ajuda a diminuir a ansiedade é observar a natureza. Também tomar um bom banho. Tomar bastante água, comer devagar, fazer pequenas pausas durante o dia. E outra dica, não falar demais quando você estiver agitada e cansada. Converse com você mesma muitas vezes, sabe? Tipo, calma, respira, vai dar tudo certo. Você não precisa ficar agitada. O que der para fazer hoje tudo bem, o que não der faz amanhã. O mundo não vai acabar por causa disso. Nós vamos conseguir, converse com o seu cérebro, ele precisa de uma justificativa para que ele não ative a ansiedade, porque ele sempre está se sentindo ameaçado quando você está alimentando a ansiedade. E aí você pergunta a você mesma, qual é a coisa mais importante que eu preciso fazer nos próximos 30 minutos? E faça isso então, não fica pensando nas milhares de outras que você tem que fazer. Outro ponto importante é cuidado para não assumir compromissos que vai te sobrecarregar. Ora antes, avalie a sua rotina antes de dizer sim. Também não coloque expectativas nas pessoas, porque a frustração gera ansiedade. Também não fuja do que você tiver que enfrentar e nem procrastina. Não deixa aquele negócio para o dia de amanhã, sabe? Outra dica importante para quem é casada é namorem. Sabia que namorar elimina a energia psíquica tóxica? É como se fosse uma descarga psíquica mesmo. Outra coisa importante para quem gosta, cantar, dançar, pintar, trabalhar com artes em geral, ou seja, também fazer atividade física como lutar, correr, aquelas atividades mais powers assim. Enfim, faça alguma coisa que te ajude a eliminar essa ansiedade. Reflita também sobre algo.
O ambiente que você vive ou trabalha contribui com o aumento da sua ansiedade? Então procure mudar de ambiente. E se não for possível por causa do seu trabalho, mude internamente o seu ambiente através das suas atitudes. E não permita que o pior do outro desperte o pior em você. Agora, gente, se tem uma coisa que ajuda a eliminar a ansiedade é a gratidão. A neurociência vai dizer isso como contentamento, quanto isso é importante também para o nosso organismo. O ansioso, normalmente, ele é ingrato, porque ele está sempre esperando algo pelo que ele não recebeu. Só que ele não percebe que tem muitas coisas que ele já está vivendo. Eu gosto do versículo que diz: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tá lá em Filipenses 4, 12, 13. E eu gosto muito também de alguns versículos que trazem a respeito sobre a espera. Salmos 41 também diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência nesse seu processo de algo que você está esperando. Eu sei que é complicado quando estamos esperando algo, a ansiedade fica todo o tempo ali. Agora imagine que você comprou um produto pela internet e que vai chegar a qualquer momento via correios, vamos pensar assim. Você compra hoje, você não fica lá esperando lá de prontidão o carteiro chegar e entregar na sua mão. O que acontece? Você fica vivendo sua vida normal, trabalha, faz as suas coisas e quando a sua encomenda chegar, o carteiro vai tocar a campainha ou vai bater palma e vai chamar o seu nome. E aí você desce e pega aquilo que já é seu, que você já comprou. Pensa na sua vida emocional do que você está esperando. É assim também. Tem coisas que já foram liberadas a você. Só que você precisa esperar a sua campainha tocar e o seu nome ser chamado para você pegar. Pense nessa analogia e aguarde com paciência no Senhor e não duvide do que Deus pode fazer. Outra dica é: tenha uma fé simples. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz Hebreus 11:6. Não tente também controlar demais a vida das pessoas à sua volta. Tem um versículo que diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Está em Tiago 4, 14 e 15. Outra dica também: deixe Deus ser Deus. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Está lá em Salmos 37, versículos 3 ao 5. Também não olhe para o sucesso dos outros, não compare o seu progresso com o progresso de outras pessoas, porque isso dispara a ansiedade. Não compare o seu início com o meio ou com o final de outra pessoa. Salmos 37, 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Fale com Deus a respeito de tudo, absolutamente tudo que se passa no seu coração. Tem um versículo também que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E outra dica importante é que você tente encontrar a raiz da sua ansiedade, principalmente se ela for patológica, ou seja, em níveis extremos que te paralisa, que te prejudica, como eu trouxe no início desse vídeo. Como você faz isso? Tem algumas pistas. Pense onde, em qual ambiente ou com quais pessoas a sua ansiedade é mais ativada. Pense em mediante a quais circunstâncias isso ocorre. Qual a sensação que você tem diante dessa situação e diante dessas pessoas que geram essa ansiedade? Quais experiências te remetem nesse sentimento? Eu, por exemplo, a minha ansiedade nasceu porque eu não tinha sido acolhida pelos meus pais. E todas as vezes que eu também não era acolhida por pessoas ou estava em ambientes que eu me sentia rejeitada, essa ansiedade era ativada. E eu desejava mais do que nunca ser amparada por essas pessoas. Na verdade, eu queria ser amparada pelo pai, pela mãe, pela irmã que faltou.
Mas quando eu voltei à raiz dessas experiências, revivi as dores que esse desamparo me causou ainda nos primeiros meses de vida e primeiros anos também, e deixei todas essas más lembranças na cruz de Cristo, eu pude ser liberta dessa ansiedade mais patológica, que era algo que realmente me paralisava ou muitas vezes me prejudicava muito. Hoje eu lido com uma ansiedade comum, talvez um pouco mais acima, mas não como antes. Por quê? Porque eu voltei à raiz. Então eu não sei aonde se encontra a sua raiz, mas eu creio que Deus pode revelar ao seu coração e que você permita Ele te levar de volta a essas experiências para trabalhar isso, para então todas as vezes que você se sentir encurralada, vamos dizer assim, por esta ansiedade, você possa seguir os exemplos, as dicas que eu deixei aqui para você. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que você acredita que possa fazer sentido também. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva e ative o sininho para ser lembrada sempre que tiver vídeo novo. E eu gostaria de te pedir um favor. Se você puder dar um joinha clicando em gostei, o YouTube entende que o conteúdo deste vídeo é relevante e espalha para mais pessoas. Assim você estará me ajudando a compartilhar a mensagem que Deus me confiou. Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.